E aí, gurizadinha! Espero que vocês estejam bem, estão se cuidando aí. Seguinte, uma dica importante. Isso aqui é uma revisão que a gente vai fazer da trilha. Então, depois do vídeo, assistam o vídeo até o final, tá, espertalhão? E depois do vídeo, dê uma olhadinha nos temas, né? Que na apostila dá uma lida para vocês irem bem. Eu não vou falar onde está na página, porque eu quero que vocês tenham algum trabalho aí. Pega o caderno, um bloquinho de anotação, vai anotando aí os temas, depois busca lá. Quem não comprou a apostila, tem no portal, então não tem desculpa, tá? Quero todo mundo indo bem nessa trilha, não quero desculpa que é negócio de nota, depois vai ficar reclamação, beleza? Então vamos lá. O bem mais perfeito, a gente vai tratar, geralmente a trilha começa com sondagem, e a sondagem tem a ver com alguns temas que a gente tratou no primeiro bimestre. Isso aqui é um tema que o Aristóteles nos trouxe, não sei se vocês se lembram, se não se lembram deveriam lembrar, porque o primeiro bimestre acabou bem ali, né? Então vamos lá. O bem mais perfeito qual é, segundo Aristóteles? A última finalidade. Por que você faz escolhas? Tudo que você escolhe, quando você pensa, por que eu faço isso? Tudo que você escolhe, tudo que você deseja tem o objetivo de atingir a felicidade, tá? Happy, ok? Então, basicamente, o que acontece é que quando você pensar bem, todas as suas escolhas objetivam a felicidade. Mesmo quando a pessoa está se fazendo mal, inconscientemente, ela acredita às vezes que o que ela está fazendo é bom para ela porque traz felicidade. Porque às vezes tem gente que fica feliz se colocando em risco, tá? Tem gente, por exemplo, que se coloca em risco para ter adrenalina, e adrenalina dá felicidade. Então, querendo ou não, a pessoa também está atrás da felicidade, mesmo quando se coloca em risco, ok? Eu não aconselho, né? Assim como Aristóteles não aconselha, a gente aconselha a pessoa ser um pouco mais racional, né? Pensar um pouco melhor e buscar a felicidade em bens mais, uma felicidade mais durável, né? E menos adrenalina, né? As emoções fortes, elas são felicidades que duram pouco, né? Por isso que a pessoa se vicia aí em adrenalina, por exemplo, em se arriscar, porque é uma felicidade que dura pouco. Então, segundo Aristóteles, a ideia é buscar uma felicidade mais duradoura, menos arriscada, mais tranquila, mais equilibrada. Lembram disso? Então, vamos lá. Eita! Ok, nós temos aqui, tá aparecendo aí? Ética, tá? Basicamente o assunto do bimestre, ok? Então, ética é a ciência que tem por objeto juízo, apreciação, enquanto este se aplica a distinção entre o bem e o mal. Esse texto aqui está um pouquinho difícil, que eu tirei essa definição de um dicionário de filosofia, um dicionário profissional, as duas definições. Então, aqui a gente pode ver que na imagem do Homer, de um lado a gente tem um anjinho, de outro a gente tem um diabinho, tá? Então, basicamente, o objeto da ciência é a apreciação enquanto se aplica a distinção entre o bem e o mal. O que a gente, o juízo, né? O objeto é o juízo de apreciação. O que faz a gente dizer que tal coisa é o bem e tal coisa é o mal, tá? Esse juízo, quer dizer, o que nos leva a julgar uma coisa boa ou má, tá? Então a ética vai debater isso, os critérios que nós utilizamos para julgar o bem e o mal, ok? É isso que quer dizer aqui. Então, e também pensa de maneira mais detalhada a distinção exata entre o bem e o mal. E a moral, a gente vai ter costumes, regras de condutas admitidas numa sociedade determinada. Quer dizer, todas as regras que nós estamos colocadas aí na nossa sociedade é moral. Regras de trânsito, regras de comportamento, várias leis que estão colocadas, a gente pode entender como moral porque ela já está instaurada. A moral pode ser questionada do ponto de vista ético? Pode. Quando a gente questiona uma regra, o que a gente está fazendo do ponto de vista ético é criticar esse juízo de apreciação que formulou essa regra, ou seja, alguém julgou que aquela regra seria boa, certo? E aí mais tarde a sociedade vai lá e diz assim, ó, essa pessoa que julgou que essa coisa era boa, ela não distinguiu direito, essa coisa não é exatamente boa, ela é mais para o mal do que boa, essa regra faz mais mal que bem, tá? Então, a gente pode fazer isso. Quando a gente está no campo da ética, a gente pode basicamente estudar e questionar aí os valores, os critérios que orientam a moral, certo? Bom, a gente vai ter dois autores importantes que nós estudamos também, tá? Moral ou morais, tá? Tá entre parênteses, a gente não está entre parênteses, mas deveria. A gente vai ter o Immanuel Kant e o Friedrich Nietzsche, tá?
Para o Kant é uma regra moral universal e ele vai dizer que a gente deve agir como desejaria que todos agissem. Lembra que eu falei da fila? Para o Kant, a gente consegue racionalmente compreender que a fila é uma regra objetiva, racional, que não tem condição de ser questionada por nenhum desejo pessoal. Porque, por exemplo, se eu estou com fome na fila da cantina, eu dizer, não, eu posso furar fila porque eu estou com fome. Eu vou dizer assim, mas outras pessoas não estão com fome? Sim, as outras pessoas estão com fome. Então elas deveriam furar fila também. Bom, se todas as pessoas começassem a furar fila, o que vai acontecer? Vai acontecer uma tragédia ali na fila do lanche, ninguém vai lanchar, certo? A pessoa vai sair no soco e tudo mais. Então, algumas regras que o que a gente vai dizer, elas são, a gente percebe que tem uma racionalidade de funcionamento. E o que justifica o bem, né, dessa regra como a fila? É porque ela colabora para a convivência coletiva, né? Ela colabora para a convivência coletiva. E por isso ele vai dizer que é universal, há uma única moral, que é agir de tal maneira, né, que outra pessoa possa agir igual a mim. Haja de tal maneira que você queira que a sua ação seja universalizada. Você furar fila, você tem que desejar que todos furem. Se você comete um crime, você precisa querer que todos cometam também, tá? Agora, você tem que pensar nisso. Se é permitido a todos, o que vai acontecer? O caos, ou a gente vai continuar tendo ou a gente vai ter uma sociedade pacífica, tá? É basicamente o que vocês precisam pensar, que são os argumentos do Kant. Do Nietzsche ele vai dizer assim, olha, esse negócio aí não existe não, isso é uma conversa furada, o que existe são várias morais, cada um pensa de um jeito. Eu vi que na sala algumas pessoas concordam mais com o Nietzsche, de acreditar que cada um pensa de um jeito. Só que tem um problema aí, tá? A gente vive em sociedade, por exemplo, uma lei de trânsito, ela não pode considerar isso aqui, que existem várias morais. Ela precisa considerar que existe uma, porque a gente vai obedecer a mesma lei. Ou seja, o mesmo critério de bem, ele tem que ser utilizado, então, para criar uma lei qualquer, uma lei de trânsito, uma lei penal, uma lei civil, ok? Então, esse aqui fica meio complicado quando a gente pensa do ponto de vista prático da vida comum. O Nietzsche está pensando em outras coisas também, mas é um questionamento interessante porque normalmente vocês pensam nisso. Ah, isso aí é problema meu, é minha opinião, não sei o quê, blá blá blá. E geralmente estão fazendo isso porque estão obedecendo a inclinações egoístas, como a gente tratou também. E como no exemplo lá que eu dei para vocês do estacionamento, né? Todas as razões que vocês me deram para estacionar longe eram também egoístas, lembram? Alguém me falou assim, o cara estacionou longe porque ele precisa fazer caminhada, porque ele não está bem. Isso é uma razão egoísta, né? Quando eu falei para vocês da razão dele de deixar a vaga perto da porta, para que aquele sujeito que chegasse atrasado pudesse bater o ponto no horário, vocês ficaram surpresos, porque muitas vezes a gente tem a tendência natural, como disse David Foster Wallace, né, a pensar no nosso umbigo antes de pensar nos outros. Empatia basicamente, tá, a capacidade de se colocar no lugar do outro, tá? E aí basicamente é se colocar de maneira emocional, de se colocar de maneira sentimental, vocês se lembram disso, tá? Empatia, patos tem a ver com emoção, tem a ver com afetação, tá? Quando a gente é afetado por alguma coisa, os gregos chamavam de patos, tanto que patologia, né, que fala sobre doença, vem do grego patos, que é quando a gente está sofrendo uma paixão ou está sofrendo alguma coisa. Então, quando a gente é empático, a gente está tentando se colocar no lugar do sofrimento do outro, da paixão ou da felicidade. Paixão não é só, a empatia não trata só de coisa triste, porque, por exemplo, é preciso ter empatia para ser feliz quando o outro está feliz, quando acontece coisa boa na vida do outro, né? Tem gente que não consegue, tem gente que fica irritada porque ela queria estar no lugar do outro, na verdade, no sentido de que queria que acontecesse a coisa boa na vida dela e não na vida da pessoa que está contando ali. Mas é preciso, para ter empatia, né, respeitar a humanidade do outro, reconhecer a humanidade do outro e reconhecer que nós precisamos viver em comunidade, que nós somos parecidos, que todo mundo tem as mesmas necessidades e demandas, tá bom? Lembra que eu falei, o David Foster Wallace também, que o bem para si mesmo é o bem mais fácil de querer, tá? E o bem para os outros, o bem mais difícil.
Por quê? Porque a gente nasce aqui em torno do umbigo, fica olhando o mundo a partir do nosso umbigo, e se a gente não acordar para despertar consciência, né, como os peixinhos lá, para a água, lembram disso? A gente nunca vai conseguir sair desse mundo egoísta. E assim, de verdade, se você se tornar um adulto muito egoísta, você vai sofrer bastante. Por quê? Porque ninguém vive sozinho. E uma pessoa muito egoísta, ela é abandonada pela coletividade, tá? E essa pessoa abandonada pela coletividade, tenho certeza que ela vai sofrer. Porque eu acredito que nós humanos, nós somos muito sociáveis. Todo mundo usa meme por aí falando que não sai de casa, que não gosta de gente. Às vezes até eu uso, né, nas redes sociais. Mas isso é mentira, tá? A gente pode ter poucos amigos, mas a gente precisa dos poucos amigos que tem. A gente pode ter poucas pessoas na família que a gente ama, mas a gente precisa dessas pessoas, tá? E a gente só consegue se relacionar com elas quando a gente consegue fazer o bem para elas também, tá? Porque também se a gente perto dessas pessoas, só pensar no bem de si mesmo, essas pessoas que a gente ama, elas vão se afastar, tá? E por que é mais difícil, então, fazer o bem para os outros? Que é muito difícil sair do seu lugar de conforto, da sua configuração padrão, como diria David Foster Wallace. Ok? Ok, gente. Beijos, tá? Até a próxima aula. Estudem e se cuidem.